E aí, se você gosta do Japão e gosta de futebol, continua aqui no vídeo, vamos lá. Olá, meus queridos amigos! Estamos aqui para mais um vídeo no canal, eu sou o Gui Arakishi e hoje vamos falar sobre o futebol no Japão. Vamos lá. Então, você deve estar estranhando, né? Se você acompanha meu canal, pois estava falando sobre a história do Japão. Mas, aproveitando essa época de Copa, vamos falar um pouco sobre futebol no Japão. Primeiro, falando um pouco sobre o histórico do Japão na Copa, né? Começando que ele começou a participar na Copa de 1954, onde ele tentou participar da Copa, mas acabou não se classificando. Na Copa seguinte, em 58, ele não tentou participar. Em 62 ele tentou, mas de novo não conseguiu participar. Em 66 ele não participou. E de 1970 a 1994 ele tentou participar e acabou não conseguindo participar das Copas que teve nesses anos. Mas em 98 ele participou, né? Tentou entrar na Copa e conseguiu. E desde esse ano em diante, ele participa de todas. Em 98, foi eliminado na fase de grupo, né? A primeira fase. Em 2002, ele chegou às oitavas de final. Em 2006, foi eliminado da primeira fase. Em 2010, chegou nas oitavas de final novamente. Em 2014, na primeira fase, foi eliminado. Em 2018, oitavas de final. Ele foi eliminado lá de novo. E neste ano de 2022, ele vai participar. Será que ele vai sair na primeira fase de novo? E você viu que a primeira fase é oitava de final. Primeira fase é oitava de final. É isso. E esse ano ele tá numa chave complicada, né? Ele tem Alemanha, Costa Rica e Espanha, né? Complicado isso. Mas, como aqui no canal nós somos sobre o Japão, vamos torcer para ver se ele chega às oitavas, né? Ou quem sabe chega às quartas de final. Vamos ver, né? E agora, vamos falar sobre como brasileiros influenciaram o futebol japonês. Teve bastante influência, né? Vamos começar aqui. Começando pelo Zico. Lá é conhecido como Zico. Ai, o pescoço. Ele foi para lá pro Japão em 1991 para jogar no Kashima Antorazu. Como é que se fala em japonês? Vocês vão estar vendo aqui a foto do Zico, a foto do time, por aí. Ele chegou lá com 38 anos, né? Velho pro futebol. Mas ele mostrou que, como ele é um craque, habilidoso, tem o respeito dos outros, assim, sabe que ele foi muito bom. Ele jogou de 91 a 94. Depois disso, 2002, 2006, ele foi o técnico do Japão, da seleção japonesa nesses anos. E depois ele se tornou diretor-geral do time que ele jogou, o Kashima Antorazu. Né? Antorazu. Complicado ver aqui o nome. Se eu não me engano, até o ano passado ele era, e ano passado ele terminou isso. Além do Zico, temos Leonardo Nascimento de Araújo. Foi transferido para o Kashima para substituir o Zico quando ele saiu. Temos o José Roberto Gama da Oliveira, mais conhecido como Bebeto. Os japoneses queriam ver ele fazendo o gol, eles gostaram muito da comemoração que ele fez em 94, do gol lá, o Nananeném. Eles gostaram muito disso, eles queriam ver isso. Mais um brasileiro é o Carlos Caetano Bledorni Veri, conhecido como Dunga. Outro, Alcindo Sartori, chamado de Arushindo. Para mim é mais fácil falar o nome japonês. Ele estava lá vivendo antes da criação da J-League, que é a Copa, ali a Série A, o Brasileirão lá do Japão. Seria o japonesão. Lá, a J-League foi criada em 1992. Foi aí que o futebol começou a se profissionalizar no Japão. Ele começou a se destacar no Kashima Antorazu, né? O mesmo time do Zico lá
né? E até 1994, ele jogou no Kashima até 1994, quando ele foi transferido por rival desse time, que é o Berudi Kawasaki. Vocês vão estar vendo, como eu já disse, né, sobre esses times. Na temporada de 94, ele se destacou pelo saldo de gols dele, né? 71 partidas e 50 gols. Bastante, o cara era bom mesmo. Também o Rui Ramos, jogador brasileiro que se naturalizou japonês. Mudou o nome para o nome mais japonês, né? Chamado Ramosu Rui. Um dos pioneiros ali de jogar futebol no Japão. Ele tá lá desde 1977, quando o futebol era amador e o salário era bem baixo. Pra jogar num time de algumas empresas que tinham, né? E com o passar do tempo, né? Vencendo as dificuldades de estar morando lá, né? Porque não sabia essas coisas culturais, né? Até que em 1989, né? Antes da J-League ainda, ele já se naturalizou japonês, casou com uma japonesa e estava lá vivendo. Ele foi o primeiro ocidental a jogar pela seleção japonesa numa disputa de vaga para entrar na Copa. Foi de 94, que eu falei que ele não conseguiu lá nos Estados Unidos, o Japão não conseguiu. No finalzinho, ele estava quase indo, mas o time rival fez um gol ali, empatou e por causa disso ele não conseguiu se classificar em 94. Mas vocês sabem que em 98 ele chegou lá. Depois disso, foi se aposentar, ele virou um treinador do time que ele mais gostava ali, né? Era o Tóquio Verde de 1969. O 1969 faz parte do nome, tá? Não é a data nem nada disso. Um outro brasileiro também é o Wagner Lopes. No Brasil começou a jogar na categoria de base do Grêmio, né? Foi pro Japão para jogar em times semi-profissionais de empresas lá. Ele passou por vários times quando a J-League foi criada, né? Como Kashiwa Reysol, Shonan Bellmare, o Nagoya Grampus, FC Tóquio e o Avispa Fukuoka. Ele também se naturalizou japonês em 97. Foi o primeiro ocidental a jogar na Copa, né? Pelo Japão em 98. Temos também o Alessandro dos Santos, conhecido como Alex, só que no Japão, né? Falando Arexu, né? Foi pro Japão bem jovem, com 16 anos, fazendo parte de um intercâmbio de atletas, né? Pelo talento nele, ele conseguiu uma bolsa e conseguiu morar lá. Isso que você sabe, morar no Japão, você tem que ter visto, as coisas para poder te manter lá, né? Ele se tornou um jogador de futebol profissional em 97, contratado pelo Shimizu S Plus, e foi eleito o melhor jogador da J-League em 99. Em 2001, ele se naturalizou japonês e foi convocado para jogar na seleção também em 2002. Rapaz, só os caras brabos aqui, né? Também tem outros aqui, só para falar, e vocês vão ver a foto dele, né? Emerson Passos, Bismarck Barreto Faria, Magno Alves, Washington Cerqueira, Marquinhos e Alex Mineiro. E de uns outros treinadores, né? Toninho Cerezo, Emerson Leão, Joel Santana e o Paulo Autuori. E agora, uma coisa legal, eu gostei muito dessa história quando eu estava pesquisando sobre o futebol japonês, gostei muito da história desse cara aqui. Fez igual o Alex, que eu falei, que foi pra lá jovem, pro Japão, aí se naturalizou, virou jogador de futebol. Aqui é o contrário. Um japonês que veio aqui pro Brasil, que ele queria ser jogador de futebol, sabe? Já dando spoiler, ele conseguiu, mas vamos contar aqui. Primeiramente, o nome dele é o Kazuyoshi Miura. Ele é mais conhecido, né, como Kazu, que é o apelido que ele tem jogando futebol, né? 15 anos. Ele decidiu que queria ser jogador de futebol e veio aqui pro Brasil contrariando os pais dele, que os pais deles queriam que ele terminasse a faculdade, né, os estudos, pau, e conseguisse uma carreira mais convencional, normal, né? Ainda assim, ele veio em 1982, né? Ele estava aqui, ele vivia nos alojamentos dos times, assim, né, e tal. Ele passou pelo Juventus. Como ele era estrangeiro, né, sabia falar japonês, obviamente, ele auxiliava
programas juvenis, assim, de intercâmbio lá pro Japão, que levava, né? Ele ajudava no idioma, né? Como ele estava vivendo aqui, ele aprendeu português, né? E ajudava os outros a traduzir e tal. Ele foi chegando assim. Em 86, ele começou a carreira no Santos, né? Foi o primeiro japonês a conquistar tá num grande time brasileiro. Ele ganhou destaque, passou por vários times aqui no Brasil, como o Palmeiras, né? Ele voltou pro Japão em 1990, já tendo um status, assim, ele já era mais celebridade, jogando em times grandes, né? Ele entrou pro Yomiuri FC. E depois, com a criação do J-League, né, você vê, ele foi para em 90. A J-League foi criada em 92. Em 92, esse time que ele entrou se tornou o Verde Kawasaki, que eu disse mais cedo, e depois virou o Tóquio Verde 1969, aquele time que eu falei, né? Aí com a criação, ele, com o futebol sendo profissionalizado lá, né? Pela experiência que ele tinha, ele foi ainda mais famoso, né? Que ele jogou no Brasil, já tinha outros brasileiros lá, sabia que ele era um grande craque. Ele foi tipo o primeiro craque japonês, assim, tipo, como se fosse o Pelé de lá, famoso, sabe? O top dos top, assim, sabe? Ele jogou por 10 anos ali, em 1990 até 2000, né? E ele teve na seleção japonesa nesse tempo, né? Ele participou dos jogos, né? Em 91 participações em jogos e marcou 56 gols. Notamos que este jovem saiu do seu país, foi para um outro, treinou, conseguiu voltar para o país, ele realizou o sonho, se tornou profissional, reconhecido e o rei do futebol lá no Japão, né? Bem, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Eu dei uma pausa, como eu disse, sobre a história do Japão para falar um pouco sobre futebol, né? Aproveitar a Copa, eu vi ali, poxa, seria legal colocar aqui, né? Até eu não sabia de nada aqui de futebol, porque eu nunca me interessei muito. É legal ver essa história, eu gostei da história do caso aqui, achei, pô, inspirador a história dele. Dá vontade de realizar o meu sonho vendo os outros brasileiros que se naturalizaram japoneses. Eu fiquei, poxa, é isso, mas é o que eu quero. Também quero morar no Japão. Se você também quer e também gosta do Japão, se inscreve aqui no canal, dá apoio, eu já disse. Vamos manter aqui, juntar, fazer uma amizade. Juntar todo mundo que gosta do Japão, quer viajar, ou que quer conhecer, que tem interesse, gosta de anime. Vamos juntar aqui todo mundo, nos unir aqui, cara. Isso aí, olha, o Pix já vai aparecer aí na tela, já tá aparecendo, né? Se quiser doar, já disse que o mínimo é 10 centavos. E, para não esquecer, na descrição aqui do vídeo tem o link lá pro meu Instagram, né? Lá eu posto uns vídeos falando sobre coisa daqui e vou postar alguns outros desenhos também que eu vou fazer. Então, se quiser, já vai lá, me segue, se inscreve aqui e até o próximo vídeo, meus queridos.